Olá, turma, como vocês estão? Tudo bem? Professor Luiz. Hoje é aula de filosofia, a gente vai falar sobre lógica, ok? E primeiro nossas dicas de estudo. Procurar um lugar bem calmo, tranquilo e silencioso. Ter perto de você todo o seu material. Usar os fones de ouvido e vamos para a nossa aula. Lógica é uma área da filosofia que visa estudar a estrutura formal dos enunciados, proposições, e suas regras. Em suma, a lógica serve para se pensar corretamente, sendo assim, uma ferramenta do correto pensar. Lógica tem origem na palavra grega logos, que significa razão, argumentação ou fala. Quando Aristóteles definiu o ser humano como animal dotado da palavra logos, ele quis dizer que somente nós conseguimos realizar um processo de abstração no mundo físico por meio da linguagem. A linguagem possibilita-nos a comunicação, o pensamento abstrato e a nomeação de coisas e objetos, o estudo científico, a criação das artes e toda a organização social política de nosso mundo. Então, de acordo com o Aristóteles, com o uso dessa nossa linguagem, é que a gente consegue viver o nosso pacto social, que é esse pacto social político-econômico. Porém, para que funcione adequadamente, a linguagem também necessita de algumas regras. A lógica linguística, campo de estudo inerente à filosofia, que se debruça sobre a organização formal linguística, tentando estabelecer o modo necessário para que a própria linguagem possa funcionar adequadamente em cada caso específico. Não somente pela linguagem, a lógica como um entendimento e organização racional das formas também se dedica a estabelecer os anexos causais dentro da matemática, ou seja, para que um resultado de um cálculo matemático esteja correto, o matemático ou a máquina que realiza a operação deve obedecer a um padrão formal que respeita as regras racionais, adentrando assim no âmbito da lógica matemática. Aristóteles, discípulo de Platão, foi o primeiro filósofo da história a tentar entender e estabelecer de maneira clara os fundamentos da lógica linguística, deixando para a posterioridade um conjunto escrito de conhecimentos de lógicas aristotélicas ou lógica clássica. Nesses escritos podemos encontrar formas de se entender os raciocínios dedutivos e indutivos na linguagem pelos silogismos, bem como entrarmos no quadrado aristotélico, que é um quadro de exposições e qualificação de elementos linguísticos que, combinados de determinadas maneiras, provocam concordância ou discordância na fala, por exemplo. A lógica, como estudo e identificação das formas variadas e corretas na linguagem, também se dedica a identificar e qualificar aquilo que não possui uma validade formal, coesa ou correta. A palavra que nomeia essas situações de não correção na forma daquilo que foi enunciado pela linguagem é a falácia. As falácias são, grosso modo, preposições sem sentido, sem encadeamento lógico entre os fatos enunciados ou sem nexos causais que expliquem de maneira completa ou correta os efeitos que constam nos enunciados das frases analisadas. No século XIX, o filósofo alemão Gottlob Frege revolucionou a lógica já existente ao atentar para a necessidade de um maior entendimento matemático nos estudos de lógica. Ele desenvolveu um método chamado de cálculo de predicados, que analisa preposições linguísticas por meio de processos dedutivos matemáticos. As contribuições de Frege para a lógica e para a filosofia da linguagem são consideradas importantes até hoje, e sem elas não seria possível ter criado um código de programação de computadores capaz de traduzir dados criptografados por outras máquinas. Isso significa que sem um aparato tecnológico, teórico, lógico, deixado por ele, por Frege, o matemático britânico Alan Turing, considerado o pai da informática e dos computadores, o Alan Turing, ele que criou a ideia da máquina do PC,
Então, ele é o pai da informática e dos computadores. Não poderia ter construído o primeiro computador da história, né? Que era aquele computador de parede que ele tomava uma sala praticamente toda. E aqui deixo para vocês a atividade, fazer uma pesquisa sobre o princípio da lógica, certo? Lembrando que o conteúdo das nossas aulas está disponível em escolapequenospassos.com.br. Não deixe de deixar um like nesse vídeo e seguir a gente nas nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, deixo a todos um grande abraço, valeu!